Quero estudar com vocês e analisar a pergunta número 32 do Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos no capítulo 2 dos elementos gerais do universo, falando hoje sobre as propriedades da matéria. Nessa pergunta, Allan Kardec assim diz: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E os espíritos nos respondem, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Allan Kardec faz uma observação, e ele assim diz: a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Eu quero, nesse momento, em relação a essa pergunta, trazer o comentário logo do Espírito Miramês, porque é um comentário mais extenso, mas o que eu acho interessante rapidamente destacar é que Allan Kardec procurava realmente buscar os detalhes, mesmo a espiritualidade já tendo falado sobre que todos os elementos, tudo que a matéria provém de um único elemento primitivo, ele vai buscando perguntas mais detalhadas, mais específicas, para que realmente a compreensão e o entendimento se fizesse presente. Mas vamos lá ao comentário de Miramês, sobre a substância primitiva. Avançando no entendimento, necessário se faz que respondamos alguma coisa acerca dos estudos em atenção, no que tange à matéria propriamente dita. Em O Livro dos Espíritos, o codificador insiste em determinados assuntos, procurando a seiva mais profunda dos conhecimentos a que se refere, neste caso a matéria. É de lógica comum para os estudiosos, principalmente do espiritualismo, que a natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. Desvendar essa natureza requer qualidades que ainda não possuímos. No entanto, não é por isso que deveremos cruzar os braços frente ao saber universal. A revelação nos vem de acordo com a nossa subida. O Espírito da Verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano, para serem entendidos. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da molécula. Partiu para o átomo, elétrons, elementos interatômicos e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. Onde está a matéria primitiva? Perde-se nas nossas fracas deduções. Confunde-se a matéria com o espírito e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. A escala das substâncias é infinita. A ação da caridade é troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas que é uma verdade no mundo dos estímulos. A sugestão que os magnetizadores usam e que negam a participação do que não veem, não impede de circular por leis universais as trocas de uns para os outros de forças sutis, de acordo com os sentimentos de quem dá e de quem recebe. Os clarins de Deus tocam pelas bocas dos anjos, a nos dizerem que chegamos no momento de modificarmos os nossos sentimentos. No que se refere à vida, mudanças e mais mudanças devem se operar, para compreendermos o sentido da verdadeira vida e aprendermos pelo menos a saber perguntar aos luminares da eternidade o que realmente nos faz melhores na escala a qual pertencemos, na grande viagem evolutiva, no despertar dos valores dentro de nós. A energia não tem forma determinada.
a não ser na sua profundidade que desconhecemos. Ela é oriunda por altas inteligências, ela é orientada por altas inteligências e vai baixando as vibrações. Nessa descida vai tomando formas que garantem os valores da sua expressão. A sua natureza surge pela vibração, que congrega valores na obediência da lei de atração, formada em um campo de força, na gama das suas combinações elementares. É aí que fornece suas propriedades aos sentidos apropriados dos homens, como, por exemplo, o paladar, os perfumes e os coloridos que tanto nos agradam. Os estudos são fascinantes e nos levam a crer em uma fonte suprema que tudo orienta na maior harmonia e cujo amor escapa a todas as inteligências, porque interpretamos essa virtude singular de acordo com a posição espiritual que já atingimos. O ato de caridade é uma troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas que é uma verdade no mundo dos estímulos. No caso, por exemplo, dos magnetizadores, além da sugestão que eles usam, movimentam forças sutis, cuja existência muitos negam por não percebê-las. Essas forças são permutadas de acordo com os sentimentos de quem dá e recebe. Jesus trouxe uma equação muito simples para a humanidade. A sua capacidade de sintetizar os valores eternos em poucas palavras, como fez no seu Evangelho de vida, é extraordinário. Ela alinhou conhecimentos em todas as escalas da subida espiritual, para que nenhum ficasse sem o conforto da sua assistência, para que ninguém ficasse órfão da bondade de Deus. Antes de pensarmos em conhecer a substância primitiva da matéria, vamos pensar e pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo do seu coração para conosco. Aqui, das observações de Miramês, eu destaco o ato de caridade, quando ele diz que a troca de substâncias no ato de caridade que escapam à ciência da Terra, mas que existe, é verdade, no mundo dos espíritos e dos estímulos. E realmente isso é uma verdade, amigos queridos. Quando nós fazemos o bem, ou quando nós recebemos o bem-estar, a energia que nos envolve é algo inconfundível. Embora não seja visível aos nossos olhos, é facilmente perceptível pelo sentimento, pelo coração. Não há dúvida que ali há uma matéria sutil para os nossos olhos, mas forte e verdadeira o suficiente para que o nosso coração, para que as nossas emoções sintam. E ali há, com certeza, como nos colocou, matéria, num estado que desconhecemos, mas que existe. E isso é uma verdade. E que essa verdade possa nos estimular sempre e cada vez mais para o estudo, para a busca pelo aprimoramento moral, a busca pelo aprimoramento espiritual e, acima de tudo, a busca do amor. Esse sim, único e verdadeiro sentimento que nos faz sentir tudo mais fortemente, mais verdadeiramente. Sentir Deus e a presença de Deus constantemente em nossas vidas.